Irmãos, graças a Deus, eu separei 4 tópicos aqui falando sobre verdadeiro profeta e sobre falso profeta. Em primeiro lugar, eu gostaria de estar falando sobre verdadeiro profeta. Jeremias capítulo 1, verso 8, verso 9 diz assim, versículo 8: Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: Eis que eu ponho as minhas palavras na tua boca. Então, Deus falando ali para Jeremias: Eis que eu coloco as minhas palavras na tua boca, não temas, não tenha medo diante deles, porque eu sou contigo para te livrar. Vamos ver uma das falas, das palavras que Deus ele colocou na boca de Jeremias para Jeremias dizer àquele povo que posteriormente seria levado cativo pela Babilônia. Jeremias capítulo 7, verso 1 ao verso 10, Deus ele diz para o profeta Jeremias o seguinte: olha, vai lá para a porta do templo, para a porta da igreja. Eu já gravei um vídeo sobre isso, está lá no YouTube, o vídeo mais visto lá. Vai lá para a porta do templo e fica lá. Quando as pessoas estiverem chegando para entrar no templo, você começa a falar as minhas palavras. Quais são essas palavras? Vamos ver aqui, Jeremias 7, eu vou ler do versículo 3 em diante. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Então Deus está falando, olha, melhorem o caminho de vocês, melhorem as vossas obras, e vocês vão permanecer aqui em Jerusalém. Versículo 4 ele diz assim, não vos fieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Por que o povo dizia isso, templo do Senhor, templo do Senhor? Porque o templo de Jerusalém, ele era o símbolo máximo da religiosidade, da religião judaica. Então, quanto mais perto era onde a Shekinah de Deus descia. Então, quanto mais perto o cidadão ou a cidadã estivesse perto do templo, quanto mais próximo a esse ponto geográfico era o templo, mais perto de Deus essa pessoa estaria teoricamente. Então ele diz assim, não vos fieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor, porque o judeu tinha o templo como lugar sagrado, lugar santíssimo. Então eles se fiavam muito na questão do templo, mas eram meros religiosos, não faziam aquilo que estava agradando a Deus. E Deus, através da boca do profeta Jeremias, ele traz uma palavra de juízo, que o rei Nabucodonosor vai vir e vai levar o povo cativo, se o povo não se arrepender. E ele está falando para Jeremias, fala para esse povo, para eles não se fiarem em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Versículo 5 ele diz assim, mas se deveras, ele diz de novo: melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, e se deveras fizer juízo entre um homem e entre o seu companheiro. Ou seja, fazer juízo é fazer justiça, ou seja, porque o povo estava praticando muita injustiça nessa época. Então ele está falando de novo: melhorem os vossos caminhos, mudem os vossos caminhos. Como nos dias de hoje, as pessoas estão todas erradas, fazendo coisas que desagradam a Deus, na prática do pecado, e vão para o templo, para a igreja. Lembrando que hoje o templo é o nosso corpo, nosso corpo é o templo do Espírito Santo, mas nós temos que ir lá congregar, um lugar onde nós congregamos, onde a presença de Deus está ali também, porque ali há pessoas. A gente costuma ir na igreja, no templo, e chega lá, a gente dá glória a Deus, dá aleluia, mas a nossa vida não condiz com aquilo que nós dizemos. É uma coisa que eu costumo falar: Deus não ouve aquilo que você fala, Deus ouve aquilo que você sente. Deus, ele ouve as suas obras. Como assim, Vinícius? Deus ouve obras. Está lá em Isaías capítulo de número 1, diz o seguinte, quer ver? Isso não estava em pauta, mas eu vou ler aqui, Isaías capítulo 1, verso de número 15, pelo que quando estendei as vossas mãos, esconde de vós os olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Então o povo multiplicando a oração, mas Deus não estava ouvindo. Por quê? Porque ele diz assim, no versículo 16, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos, e cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, praticar o que é reto, ajudai o oprimido, fazer justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas, ou seja, faz o bem, pratica o que é reto, ajuda os desamparados, que é o órfão, a viúva, o estrangeiro. Então ele diz o seguinte: lavai-vos, purificai, tirai a maldade de vossos atos. Então era um povo que orava muito, multiplicava as orações, mas Deus escondia o rosto. Quando eles levantavam as mãos e oravam, multiplicavam as suas orações,
Deus não ouvia. Por quê? Porque Deus não ouve gritos vazios. O que eu faço é o que Deus vai ver, é o que Deus vai ouvir. O que eu sinto é o que Deus ouve, não o que eu falo. Porque Jesus ele diz assim para os fariseus, como vocês conseguem essa proeza? Jesus ele está correto quando ele diz assim, porque o coração fala, porque a boca fala do que está cheio o coração. Mas Jesus ele não está querendo enfatizar a questão do falar, do estar cheio o coração e o falar da boca. Ele está querendo enfatizar a hipocrisia dos fariseus. Se você for prestar bem atenção no contexto, ele está enfatizando a hipocrisia dos fariseus. Ele está querendo dizer o seguinte: como que vocês conseguem essa proeza? Porque a boca fala do que está cheio o coração, mas vocês fazem coisas más e conseguem camuflar. Vocês falam coisas boas, mas por dentro vocês são maus. Então é isso que Jesus ele quer dizer. Então aqui no versículo 6, continuando, Jeremias 7,6, Deus fala assim, o profeta Jeremias ele fala, Deus fala através da boca dele dizendo, se não oprimirdes o estrangeiro, eles oprimiam demais o estrangeiro, o órfão, a viúva, que aqui conota os desamparados, nem derramar sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para o vosso próprio mal. Então quer dizer, oprimindo os desamparados e praticando a idolatria. Então ele diz no versículo 7, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais de século em século. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada são proveitosas. Palavras falsas por quê? Porque lá em Jeremias 6,14, Jeremias 6,8, os falsos profetas eles vêm dizendo que paz tereis. Quer ver? Jeremias 6,14 diz assim, olha o que os falsos profetas diziam, e curam a ferida da filha do meu povo levianamente, dizendo paz, paz, quando não há paz. Ou seja, é aquele falso profeta que vem dizendo, você vai vencer, isso aqui vai dar certo, você vai ganhar um carro, você vai ganhar uma casa, e a vida da pessoa está precisando ser transformada. Deus quer trazer uma palavra de arrependimento, mas o profeta ele traz uma palavra de conforto, ele traz uma palavra de conformismo. Então a pessoa ela não muda. Por quê? Porque não traz uma palavra de arrependimento, uma palavra onde eu esteja no pecado, na prática do pecado. Se vier uma palavra maravilhosa para mim, eu vou falar, olha que beleza, eu estou no pecado e ainda Deus está prometendo me abençoar. Mas Jeremias era o único profeta que vinha trazendo verdadeiramente a palavra de Deus. Então ele continua dizendo aqui no versículo 9, furtareis vós e matareis. Então quer dizer, oprimindo os desamparados, idolatria, versículo 6, confiando em palavras falsas, ou seja, nos falsos profetas, versículo 9, furtando, roubando, matando, cometendo adultério. Tudo aqui é esse povo fazendo isso. Se está lá na casa de Deus, Senhor, templo, templo, templo do Senhor, furtando, matando, versículo 9, cometendo adultério, jurando falso, queimando incenso a Baal e andando após outros deuses que não conhecesse, ou seja, idolatria terrível. Deus sempre detestou esse pecado abominável que é a idolatria. Por quê? Porque a pessoa adorar um pedaço de pedra, adorar um pedaço de madeira, quando na verdade Deus, ele é o todo-poderoso Criador dos céus e da terra. Quando ele vê uma pessoa se prostrando diante de uma imagem, de uma escultura, imagina como Deus ele não se sente. Imagina você que tem o seu filho, vendo seu filho amar outro homem que não seja você, chamando outro homem de pai que não seja você. Imagine o ciúme que você vai ter. Imagine, assim é Deus conosco. Quando nós nos prostramos diante de uma imagem de escultura, de uma imagem de pedra, assim Deus ele se sente. Então Jeremias ele diz, e queimareis incenso a Baal, e andareis após outros deuses que não conheceste. Versículo 10, então vireis e vos poreis diante de mim nessa casa que se chama pelo meu nome, e direis, somos livres, podemos fazer todas essas abominações. Então quer dizer, eles faziam todas essas abominações e ainda não tinham a capacidade de ir lá no templo, que no caso se chamava pelo nome de Deus, que era o templo daquela época, e eles diziam, somos livres, podemos fazer todas essas abominações. Claro, obviamente que as pessoas hoje, elas não falam verbalmente isso. Nós somos livres, podemos fazer todas essas coisas. Algumas sim, algumas falam, pelo sangue de Jesus, Jesus já derramou o sangue dele, então eu posso fazer o que eu bem quiser, porque Paulo ele vai dizer que agora eu sou livre do pecado, eu não vou ser condenado mais.
Por quê? Porque Jesus já fez tudo no meu lugar, então eu posso pecar à vontade, mas a Bíblia diz o quê? Paulo diz o quê? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De forma nenhuma. Então não é porque Cristo morreu na cruz do Calvário, que ele derramou sangue, que agora eu vou viver uma vida deliberadamente pecado. Não é isso que a Bíblia quer dizer. Então vamos lá. Eu acabei de dizer, o verdadeiro profeta, ele fala o que Deus quer e não o que ele quer. Jeremias 7, do 1 ao 10 aqui, ele fala aquilo que Deus manda e não aquilo que ele quer. Vamos agora para o segundo tópico. Ele fala o que o povo precisa de ouvir, não o que o povo quer ouvir. Jeremias 6, 8.